Olá pessoal, aqui é o professor Andrei e hoje estamos começando nossa 14ª aula do curso de Cálculo 1. Bora lá para a aula. Então pessoal, lembrando que até o momento nós começamos a estudar como que a gente pode usar a derivada para analisar intervalos de crescimento e decrescimento da função. E assim ter uma noção do comportamento da função através da derivada, né? Inclusive avaliando pontos de máximo, mínimo ou extremos relativos e absolutos. Ok? Agora a gente vai começar a detalhar um pouco mais como avaliar esse comportamento da função, né? Então, até o momento, nós vimos como utilizar a derivada primeira para analisar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma determinada função f em um certo intervalo i, analisando o sinal da derivada. Lembrando que onde a derivada, os intervalos onde a derivada primeira era positiva, a função era estritamente crescente naquele intervalo. E os intervalos onde a derivada primeira era negativa, a função era estritamente decrescente naqueles intervalos. Então suponha que você tem um intervalo i onde a função cresce, né? Você sabe que ela é crescente, a derivada primeira é positiva. Mas a pergunta é como que ela cresce nesse intervalo, né? Será que ela cresce de forma contínua, de forma uniforme, né? Ou será que ela cresce com uma certa curvatura, né? Ela cresce muito rápido e depois começa a crescer devagar, né? Ou o contrário, né? Ou ainda ela fica oscilando essas formas, né? Como que seria essa curvatura da função? Como que é essa velocidade com que ela cresce? Como que isso se comporta? Quem vai nos dar essa resposta é a derivada segunda, né? Então, para isso, vamos apresentar algumas definições, né? O que seria essa curvatura, né? Vamos dar um nome para essas curvas, né? Essa barriga que a função faz, né? Lembrando que se eu tenho uma função f derivável no intervalo i, né? E se eu pego um ponto P desse intervalo i, a gente sabe determinar a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto P, né? Então, a equação da reta tangente é dada por essa expressão, né? Ou essa, tanto faz. Ok? Assim, a gente pode definir a função t, p no ponto x, né? Definindo dessa maneira como sendo a função que me dá, o gráfico dela é a reta tangente ao gráfico da função no ponto P. Ok? Então a gente vai dizer que a função f tem concavidade voltada para cima no intervalo i, nesse intervalo, se o gráfico da função está acima do gráfico da reta tangente no ponto P para qualquer que seja P nesse intervalo i. Ok? Então, independente do ponto P que você tome, o gráfico da função fica sempre acima da reta tangente nesse ponto P. Ok? Como apresentado aí. E a gente vai dizer que a função f tem a concavidade voltada para baixo se o gráfico da f, nesse intervalo i, fica abaixo do gráfico da reta tangente P, TP de x para qualquer que seja o x que você pegue. Qualquer que seja o P que você pegue, perdão. Então, independente do ponto P que você pegue nesse intervalo i, se o gráfico da função ficar abaixo do gráfico da reta nesse intervalo, então a gente vai dizer que a função tem a concavidade voltada para baixo, ok? A gente vai chamar de ponto de inflexão de uma função, né, um ponto do domínio, com essa função sendo contínua nesse ponto, né? Se a gente conseguir um intervalo AB que contém esse ponto P, e tal que a f tem concavidades distintas, à esquerda e à direita de P. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, P é meu ponto de inflexão, a gente tem que à direita de P, no intervalo PB, a f tem a concavidade voltada para cima. Ok? Então, qualquer reta tangente que eu pegue aqui, para qualquer que seja o ponto P aqui, o gráfico da função está sempre acima dessas retas tangentes, né? A concavidade aqui é voltada para cima. E do intervalo A até P, a função tem a concavidade voltada para baixo, né? Qualquer que seja a reta, o ponto P que você tome aqui, né? Qualquer reta tangente que você pegue aqui, o gráfico da f fica abaixo, né? Então esse ponto P, note que a concavidade à direita de P e à esquerda de P são diferentes. A esquerda a concavidade é para baixo e a direita a concavidade para cima. Nesse caso, a gente tem que P é um ponto de inflexão, ok? Então, dadas essas definições, concavidade, ponto de inflexão, a gente vai começar a aplicar a derivada para analisar esse comportamento da função, a forma como ela cresce, como é essa concavidade.
Quem vai nos dar esse resultado é o teorema que a gente vai chamar de teste de derivada segunda, que diz o seguinte: muito parecido com o teste de derivada primeira, a gente vai olhar para o sinal da derivada segunda no intervalo, né? Então, se a derivada segunda for positiva em um intervalo i, a função vai ter a concavidade voltada para cima nesse intervalo. E se a derivada segunda for negativa nesse intervalo i, então f tem a concavidade para baixo em i, ok? Então, nesse gráfico que a gente tem aqui, por exemplo, essa função, título de conhecimento é uma função de grau 3, polinômio de grau 3, né? A derivada segunda é essa reta, né? Note o seguinte, para o intervalo PB, a derivada segunda ela é positiva, né? Ok? Para qualquer x que você pegue, a derivada segunda nesse x vai ser positiva. Portanto, a concavidade da f ela é voltada para cima nesse intervalo, né? Ok? Já no intervalo AP, a derivada segunda, que é essa reta, né, a curva azul, ela está sempre abaixo do eixo x, ou seja, ela é negativa para qualquer x que você pegue no intervalo AP. E nesse pedaço, então, a função f tem a concavidade voltada para baixo, ok? Além disso, note então o seguinte, a gente tem aqui o ponto P, né, tal que a concavidade à direita dele é para um lado e a esquerda é para outro. Portanto, P ele é um ponto de inflexão para essa função, ok? Já que a concavidade é distinta. Atenção, então a concavidade tem que ser distinta, né? Note que em um ponto onde a derivada segunda se anula, não quer dizer que esse vai ser um ponto de inflexão, né? Aqui acontece, beleza, a derivada segunda se anula em P. Mas imaginem, por exemplo, que o gráfico da derivada segunda é uma parábola, por exemplo, né, cujo vértice esteja aqui no eixo x. Né? Então, esse aqui supõe que esse é o gráfico da derivada segunda. Então, nesse ponto, vou chamar de P aqui, a derivada segunda é zero, porém, né, a direita de P ela é positiva e a esquerda também é positiva. Então, a concavidade da função f, né, a direita de P vai ser para cima e a esquerda também para cima, já que a derivada segunda é positiva nesses dois intervalos, de P a infinito e de menos infinito a P também, ok? Então, atenção, ponto de inflexão é aquele ponto onde a concavidade, a direita e a esquerda dele são distintas, ok? Beleza? Dado esse problema, vamos resolver aqui um exemplo, né, dado esse teorema. Vamos aplicar ele para a gente estudar não só esse resultado, mas como da aula passada, para estudar o comportamento de uma função. Nesse caso, a função exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Né, vamos analisar ela quanto ao crescimento, decrescimento, ponto de inflexão, esboçar o gráfico dela. E a gente vai analisar também máximos, extremos relativos, tá? Extremos relativos e globais dessa função, se existir, ok? Então vamos lá. Primeiro, começando com crescimento e decrescimento, a gente vai analisar a derivada primeira, né? Então, a derivada primeira dessa função, né, aplicando ali a regra da cadeia, é dada por essa expressão, menos x vezes exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Então a gente precisa analisar o sinal dessa expressão, né? Lembrando que uma estratégia é a gente analisar, para analisar o sinal dessa expressão, é olhar pelas parcelas se ela é escrita como produto ou quociente, né? Então a gente pode analisar o sinal olhando para a curva y igual a menos x e para a curva y igual a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Ok? Como a derivada primeira é o produto dessas duas, bastava fazer o produto dos sinais nesses intervalos. Né? Essa aqui, exponencial de menos x ao quadrado sobre 2, ela é sempre positiva, né? Para todos os reais. Né? Lembrando que essa função está definida para todos os reais. A derivada primeira também está definida para todos os reais. Ok? Então essa aqui ela é sempre positiva, né? Que é exponencial de alguma coisa. Né? É sempre positivo. Então basta a gente analisar o sinal da reta. Né, y igual a menos x, cujo gráfico está aqui. Então, que nessa reta, para qualquer x à direita de zero, ela vai assumir valores negativos, né, ela está abaixo do eixo x. E à esquerda, ela vai assumir valores positivos, né, para qualquer x que você pegue à esquerda de zero, o valor dessa expressão fica positivo, né? Ok? Então, a gente tem assim, essa expressão ela fica negativa à direita de zero e positiva à esquerda, ok?
A segunda, exponencial de menos x ao quadrado, é toda positiva, certo? Portanto, a derivada, como é que vai ficar? Como a derivada ela é o produto dessas duas, né? Ela está definida também para todos os reais, ok? E fazendo o produto de menos infinito até zero, né? Como essa é positiva e essa é positiva, ambas positivas, então o produto vai ficar positivo. E de zero até mais infinito, né? Como a de cima é negativa e a de baixo positiva, o produto aqui vai dar negativo, ok? Portanto, a gente já tem que a derivada ela é negativa à direita de zero até infinito, e de menos infinito a zero ela é positiva. Assim a gente já sabe o comportamento da f, né? Aplicando o teste de derivada primeira, a f vai ter que ser decrescente de zero a infinito, que é onde a derivada primeira é negativa, e vai ter que ser crescente de menos infinito a zero, ok? Notem que, como essa é uma função contínua, né, em todos os reais, a gente já sabe que o ponto x igual a zero vai ter que ser um ponto de máximo global, inclusive, né? Pois, à direita desse ponto, né, suponha que a função assume esse valor aqui. Eu não vou colocar o valor exato ainda. Mas eu sei que daqui, no zero, né, para frente, a função vai ter que decrescer de alguma maneira. Não sei a forma como ela decresce, mas ela decresce, né? E de menos infinito até zero, ela é crescente, tá? Ela vai ter que crescer e atingir esse valor aqui. Não sei a maneira como ela cresce, a gente vai ver isso ainda, né? Mas ela cresce, né? Então, o maior valor que essa função pode assumir é no zero. Então, esse cara vai ser um ponto de máximo global dessa função em todos os reais, ok? Partimos para analisar agora como que essa função cresce e decresce nesses intervalos, ou seja, a concavidade, né? Com que velocidade ela cresce, com que velocidade decresce. Para isso, vamos aplicar a teste de derivada segunda, né? Então, derivando, mais uma vez, essa função, a derivada segunda é dada por essa expressão aqui. Novamente, a estratégia é a mesma. A gente precisa analisar o sinal. Então, uma maneira fácil de fazer isso, né? A mais fácil, seria a gente escrever essa expressão como produto, né? Ou quociente de expressões mais simples de se resolver, né? Nesse caso aqui, eu poderia colocar o termo exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 em evidência, né? Para facilitar. Assim, eu posso analisar fazendo um produto dessa expressão com essa, né? Essa aqui é simples, exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 é sempre positivo, né? Isso aqui é uma parábola, né? Então, como exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 é sempre positivo, basta analisar o sinal da parábola, né? X ao quadrado menos 1. Essa é uma parábola com cavidade voltada para cima, né? Cujas raízes são menos 1 e 1. Então, é fácil conhecer o comportamento dessa expressão. Note que, para qualquer x de menos infinito até menos 1, essa expressão vai ficar positiva, né? Ok? Se você toma um x aqui, esse cara dá um y positivo. A função está acima do eixo x, certo? O gráfico. De menos 1 a 1, ela fica negativa, né? E de 1 a infinito, positiva. Beleza? Então, assim fica a análise, né? Até o menos 1 ela é positiva, de menos 1 a 1 negativa e de 1 em diante positiva. Como a de baixo é toda positiva, o produto dos sinais vai ficar como? Perdão, aqui vou reescrever. Vai ficar o seguinte, tem o 0, né? Tem aqui o menos 1 e aqui o 1, que são os caras que interferem no sinal, né? O 0, na verdade, não interfere aqui, é só a marcação. Então, do menos infinito até o menos 1, né, o produto vai ficar positivo. De menos 1 a 1, como a de cima é negativa, nesse intervalo a de baixo é positiva, vai ficar negativo. E de 1 em diante, positivo. Ok? Portanto, eu já posso analisar a função quanto à sua concavidade, olhando para o sinal da derivada segunda, né? Então, até o menos 1, onde a derivada segunda ela é positiva, a concavidade é voltada para cima dessa função. Ok? De menos 1 a 1, a concavidade para baixo. E de 1 até mais infinita, a concavidade para cima. Ok? Assim, a gente já tem um resuminho aqui do comportamento dessa função. Ela é crescente de menos infinito até zero, sendo que de menos infinito até menos 1 ela tem que crescer com concavidade para cima. Ok? De menos 1 a 0, ela é crescente, né? E com concavidade para baixo. De 0 a 1, ela é decrescente, com a concavidade para baixo ainda. E de 1 em diante, ela continua decrescente, porém muda a concavidade, certo?
então os pontos menos 1 e 1 são os pontos de inflexão, né? Que são os pontos onde tem a mudança de concavidade. Beleza? Então vamos fazer o gráfico dessa função. Aqui eu tenho os 3 pontos importantes, 0, menos 1 e 1. Okay? São pontos que apareceram, né, na mudança de crescimento, decrescimento, concavidade da função. Então eu vou marcar esses pontos no gráfico, marcar mais ou menos, tá? Claro, se você calcula essa função no ponto 0, a função ela é exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Então ela no ponto 0 vai dar 1, né? Que vai dar exponencial de 0. Essa função no ponto 1 vai ficar exponencial de menos meio, que também é a função no ponto menos 1, né? No ponto menos 1 também dá exponencial de menos meio. Note que exponencial de menos meio, né, é menor que 1. Né? Então eu vou marcar mais ou menos aqui um ponto um pouco abaixo do 1. Então no 0 vale 1, vou marcar mais ou menos no gráfico ali. E eu tenho esses 2 pontos de inflexão, ok? Que é exponencial de menos meio. Né? Você pode fazer na calculadora aproximadamente ou analisar o sinal da exponencial. Né? Exponencial de alguma coisa não é assim, né? Então ela é crescente. Então no menos meio a exponencial tem que ser menor que a exponencial de 1, ok? Então você consegue ter uma noção. Exponencial de 0, perdão, que é igual a 1. Né? Então o exponencial de menos meio é menor que 1. Okay? Por isso que eu marquei um pouco abaixo desse ponto aqui, que é 1. Certo? Então como que fica o gráfico? Né? Primeiro eu vou desenhar do intervalo de menos 1 a 0. Né? Eu sei que essa função tem que ser crescente com concavidade voltada para baixo. Né? Então algo mais ou menos assim. Né? A barriga dela fica para baixo. Ok? Depois ela continua com a barriga para baixo, mas ela decresce, certo? Então aqui mais ou menos a curvatura fica assim, certo? De 1 em diante, agora, ela continua decrescendo, porém ela tem uma mudança de concavidade, então a curva vai fazer algo assim, ela estava assim, ela vai mudar essa barriga dela, ok? A concavidade dela agora vai ficar para cima. E ela decresce. A pergunta é, ela decresce, mas será que ela decresce, vai para menos infinito, ou será que ela tem alguma assíntota horizontal? Né? Para isso a gente tem que analisar, né? O que acontece com essa função quando x tende a mais infinito, com a função exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Né? Quando x tende a mais infinito, note que o expoente aqui do e, né, vai tender a menos infinito. Ok? Se x tende a mais infinito, x ao quadrado tende a mais infinito, x ao quadrado sobre 2 tende a mais infinito e menos x ao quadrado sobre 2, então vai tender a menos infinito. A função e de alguma coisa, quando essa alguma coisa vai para menos infinito, né, exponencial, em um certo y aqui, se o y vai para menos infinito, então ela tende a zero, né? Esse cara se aproxima de zero. Então aqui ó, ela vai continuar decrescendo com cavidade para cima, porém a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal, então ela aqui se aproxima de zero. Ok? A mesma coisa vai acontecer se você toma o limite quando x tende a menos infinito dessa expressão. Né? Note o seguinte, se x tende a menos infinito, x ao quadrado tende a mais infinito. X ao quadrado sobre 2 tende a mais infinito. Menos x ao quadrado sobre 2 tende a menos infinito. Exponencial, quando o expoente aqui vai para menos infinito, tende a zero. Beleza? Então aqui a função cresce com a concavidade para cima, né? Porém tem assíntota ali no zero. Então ela vai fazer algo mais ou menos assim. Beleza? Então esses 2 caras aqui são os pontos de inflexão, certo? Esse aqui é um ponto de inflexão. Beleza? Esse cara também é um ponto de inflexão. Ou seja, é onde o gráfico tem essa mudança de concavidade. Tá? O ponto crítico x igual a zero aqui, né? Esse cara, ele é um ponto de máximo global. Né? E essa função não possui mínimo global. Né? Por quê? Veja bem, aqui, né, ela vai sempre decrescendo e se aproximando de zero. Mas não vai assumir um menor valor, ela vai sempre diminuindo o seu valor quando x vai para infinito, por exemplo.
né? Então ela se aproxima ali de zero, ok? Resumindo, nós analisamos o sinal de derivada primeira e segunda para fazer esse resumo do crescimento, decrescimento e a forma como ela cresce e decresce, né? A concavidade, beleza? Então vou deixar aqui alguns exercícios para vocês treinarem, tá? São exercícios simples, lembre que a estratégia é sempre você escrever as expressões da derivada como um produto ou quociente de outras expressões, beleza? Então um abraço, caprichem no exercício e na próxima aula a gente vai continuar nosso curso, né? Para melhorar um pouco essa análise do gráfico, vocês sabem que a gente tem que, às vezes, tomar alguns limites, né? Para isso, né, para facilitar essa tomada de limites, a gente vai ver uma regra simples, que é para determinar formas indeterminadas, limites de formas indeterminadas, e a regra de L'Hopital, né? Ok? Falamos melhor isso na próxima aula. Um abraço, se cuidem e façam os exercícios aí.